Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago, eu sou um dos fundadores da Requima, que é uma startup de tecnologia que desenvolve inteligência artificial para outras empresas. Então, a gente constrói soluções de ponta a ponta. A gente começa da pesquisa em inteligência artificial e vai até a parte de implementar isso, fazer o deploy dentro do cliente. E mais recentemente, eu ajudei a cofundar uma iniciativa que chama Em Perspectiva, mas depois eu vou voltar nela, vou falar um pouco mais sobre isso. A gente tem visto muito agora sobre inteligência artificial e a gente tem lido muita notícia sobre isso, né? Então eu vou falar hoje um pouco sobre o fim do mundo, né? O que a gente tem de inteligência artificial para acabar com a vida do homem? Essa aplicação aqui foi uma pessoa que fez, que é uma rede neural, e ela aprendeu a fazer o exterminador do futuro, né? Isso é dentro do GTA V. Então, ela sai andando dentro do mundo do GTA V, ela reconhece pessoas e atira nelas. E o mais assustador disso tudo é que ela se vê como uma vaca. E aí a gente vê algumas pessoas falando sobre isso na internet e falando muito sobre os perigos da IA, né, da inteligência artificial. Então, por exemplo, desculpa aqui a minha limitação artística, mas esse é o Elon Musk. E ele fala o seguinte: IA vai causar a terceira guerra mundial e vai acabar com toda a raça humana. E ele fala isso direto. E ao mesmo tempo que ele fala isso, ele também posta assim: a minha IA acabou de ganhar e matar todo mundo num jogo de guerra. Outra coisa que eu li falando sobre Elon Musk é o seguinte, que para quem está muito preocupado com a IA e como ela vai acabar com a raça humana, ele foi muito rápido para colocar isso em todos os carros que ele vende, né? Então, assim, tem um descompasso entre o que é dito, o que a gente lê e o que é executado na prática, né? Isso acontece até por questão de política, de regulamentação. Então, ele tem interesse em participar da regulamentação desse tipo de coisa porque ele tem uma empresa que vende esse tipo de tecnologia. Mas ainda falta um pouco para a gente chegar nesse ponto. Para a raça humana acabar, ainda falta um bocado. Mas, se a gente olhar para isso aqui, a gente sabe por que os robôs vão querer matar a gente, né? Então, eles têm motivo. Mas isso é pensando em coisa muito, muito à frente, né? E tem vários problemas e várias dificuldades e desafios que a gente tem na inteligência artificial hoje. E que a gente deveria estar olhando para eles hoje, ao invés de olhar num problema que vai acontecer daqui a muitos anos, e que se a gente der um passo de cada vez e fazer isso da forma correta, provavelmente esses problemas não vão acontecer. Então, fazendo uma lembrança aqui sobre aprendizado de máquina, né? O que aprendizado de máquina faz? A gente tem uma inversão da computação tradicional. Então, a gente originalmente usa um computador, entrega para ele uma entrada e um algoritmo. Então, olha, aqui tem 2 números e aqui está o algoritmo que soma 2 números. E ele me entrega uma saída que é o resultado dessa operação. Na inteligência artificial, a gente inverte um pouco esse processo. A gente usa o computador não para dar para a gente uma saída a princípio, mas para descobrir um algoritmo. Então, eu entrego para ele a entrada e a saída que eu espero, e ele vai me entregar o algoritmo que eu posso usar depois. Então, por exemplo, se eu tenho um tanto de imagem que tem lá dentro, cachorro, gato, carro, e eu explico para ele o que tem dentro de cada imagem, ele vai conseguir identificar os padrões e aprender. Ah, tá, então essas aqui são as características que fazem um carro, que fazem uma pessoa, que fazem um cachorro e assim por diante. Mas, o que acontece? A gente tem a definição do dataset que a gente vai usar para aprender, a gente tem a definição da métrica de sucesso, a métrica que a gente vai usar para otimizar esses modelos, e aí tem muita interferência humana. E aí começam a aparecer alguns problemas. Isso aqui é legal porque a gente costuma pensar a inteligência artificial como uma coisa muito automatizada, robô e completamente fria e robótica. Mas o que acontece na prática é que esse processo como um todo, ele tem muito mais interferência humana e de processo e de relações do que a gente imagina. E esse tipo de coisa começa a refletir nas nossas aplicações. Em 1978, nos Estados Unidos, uma comissão de ética na pesquisa, ela criou um relatório que chamava Belmont Report. E nesse relatório ela falou o seguinte: olha, a gente está começando a fazer muita pesquisa com o ser humano. A gente avalia um tanto de coisa que as pessoas fazem, a gente faz experimento psicológico, como se as pessoas fossem até pequenos ratos, assim.
Então, a gente tem que definir algumas regras éticas, algumas linhas que a gente deve seguir para evitar que isso vire um caos. Então, existem 3 pontos básicos. O primeiro é, a gente tem que respeitar as pessoas, então a gente vai fazer os nossos experimentos de forma que respeite quem está participando desses experimentos e os impactos que esses experimentos podem ter. Por quê? Eu estou fazendo teste psicológico, eu estou testando novas drogas, eu tenho que saber qual que é a extensão desse risco. O segundo ponto é beneficência, ou seja, eu tenho que fazer experimentos buscando um resultado positivo. Se eu estou fazendo um experimento já pensando em gerar alguma coisa ruim, eu já comecei errado, já estou no caminho errado. E, por fim, eu tenho que ter justiça. Eu tenho que garantir que o meu benefício e o malefício de um experimento ele é dividido igualmente, independente de qualquer coisa. Mas esses desafios eles mudaram um pouco ao longo dos anos. Então, agora, no cenário que a gente tem hoje de tecnologia, a gente tem uma velocidade gigantesca. Então, eu consigo fazer experimento novo o tempo inteiro. Eu faço A/B testing, eu coloco no meu site, eu mudo diversas páginas a cada segundo. Então, assim, a velocidade e a escala desses experimentos, eles cresceram muito. Além disso, eu tenho um acoplamento muito grande. Por quê? Porque eu tenho um experimento que ele vai passar a afetar em cadeia várias etapas e várias pessoas e vários grupos ao mesmo tempo. Eu tenho uma opacidade. Antes as pessoas elas iam e se candidatavam para um experimento na maior parte das vezes. Então eu vou testar uma droga nova, eu sei quais são os possíveis benefícios, eu sei quais são os riscos, eu estou me candidatando para isso. Hoje em dia a gente tem uma barreira muito grande entre quem está conduzindo o experimento e quem está participando desse experimento. Então o comum, na verdade, hoje é eu participar de um experimento sem nem saber que isso está acontecendo. Então cria mais esse distanciamento. E o ambiente ele é todo distribuído e descentralizado. Então são experimentos que estão acontecendo dentro de todas as empresas, dentro de todas as páginas que a gente visita na internet, e é um ambiente extremamente complexo, né? A gente está num cenário muito mais complexo. E tendo isso em vista, o Homeland Security dos Estados Unidos fez uma revisão desse relatório. E ele criou esse relatório que chama The Menlo Report, que é uma evolução do Belmont Report. E o que ele fala é, a gente tem aquelas mesmas características, mas revisitadas para o nosso mundo atual. Então a gente continua tendo a parte de respeito às pessoas, beneficência e justiça, e a gente acrescenta um novo ponto que é o respeito às leis e políticas. E aqui também muito ligado com essa questão da opacidade, né? A gente tem que seguir as leis, porque é difícil de saber se as pessoas estão seguindo as leis ou não, como a gente está nesse ambiente tão complexo. Então, eu vou passar um pouco sobre cada um desses pontos e vou mostrar algumas partes que a gente pode levar em conta quando a gente está trabalhando com a inteligência artificial. E aqui, nesse tipo de discussão, é muito comum ver as pessoas falando sobre ética, cientistas sociais, filósofos, políticos, advogados, mas essa discussão ela também é técnica, porque isso aqui impacta diretamente na forma como a gente vai desenvolver e como a gente vai pesquisar e como que a gente vai colocar essas coisas funcionando dentro em produção, né? Como que a gente vai rodar esses modelos no fim das contas. Então, no primeiro ponto, que é o de respeito às pessoas, os pontos mais importantes são: cada uma dessas pessoas é um agente autônomo, ou seja, cada um tem a sua liberdade de decisão e sua liberdade de escolha. A gente tem que proteger os indivíduos que têm autonomia reduzida e a participação tem que ser voluntária. E aí aqui a gente já começa a ver que existe um descompasso entre o que a maior parte das pessoas, quase todo mundo faz hoje, e o que a gente gostaria de atingir idealmente, né? E isso fica muito claro quando a gente olha para os dados e vê que 65% dos brasileiros não se sentem confortáveis com o uso de dados que outras empresas fazem, os dados deles, né? Então, os seus dados que estão sendo coletados o tempo inteiro, estão andando na internet, está deixando esse tipo de informação. O Facebook, por exemplo, ele fez um experimento para ver o quanto que ele conseguia influenciar o humor das pessoas que estavam visitando o Facebook. Então, eu estou olhando para a minha timeline e eu estou colocando algumas fotos para você para ver, será que você fica mais triste se eu mostrar isso? Será que você vai ficar mais feliz? E olha o impacto que isso pode ter. Isso pegou muito mal para o Facebook, é claro, porque pode ter um impacto muito grande. Imagina, por exemplo, uma pessoa com depressão e você acaba deixando ela mais triste ou gerando um problema maior. E aí tem algumas coisas que a gente pode pensar na hora de colocar esse tipo de tecnologia em prática. Então, primeiro, o usuário ele não entende direito o que está por trás do X. Então, quando ele está usando um aplicativo, ele não está pensando no dado que ele está gerando, no que ele está entregando e como que isso está sendo usado no fim das contas.
A gente tem a questão das políticas de privacidade, opt-in versus opt-out, ou seja, eu falar que eu quero participar de alguma coisa versus eu ter que entrar lá e falar que eu não quero participar. Qual que é o padrão, né? Então, o Facebook hoje, por exemplo, ele tem aquelas regras de privacidade extremamente complexas. Tem lá, eu quero que amigos vejam, que não vejam, esse tipo de coisa, que para um usuário leigo é intimidante, né? É complicado. A gente tem diversos stakeholders atuando nisso, então tem gente desenvolvendo a tecnologia, tem gente que quer que a tecnologia seja desenvolvida, tem quem é impactado pela tecnologia, e o que torna esse problema super complexo é que nem sempre são as mesmas pessoas. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa desenvolvendo a tecnologia e colocando isso em prática, mas quem vai ser impactado é outra pessoa completamente diferente. Então, isso é um risco que a gente tem que pensar, né? A gente está lidando e desenvolvendo uma tecnologia que pode gerar um impacto para outra pessoa. E como comunicar os usuários, né? E quem é impactado disso. Então, assim, como que a gente faz para comunicar o que está sendo feito e o que a gente está usando desse usuário, o que a gente está entregando em troca. Bom, e existem algumas tecnologias que podem ajudar a gente para cobrir algum desses pontos. Então, falando mais no respeito aos dados, no respeito ao que as pessoas têm e à privacidade delas, tem várias técnicas que a gente pode usar, por exemplo, dentro de aprendizado de máquina. A primeira delas é criptografia homomórfica. O que é isso? Eu tenho dois números ali, eu tenho o 7 e o 3, e eu coloco eles num algoritmo para criptografar eles. Então, a partir de agora, C1 e C2 são textos cifrados. Eu não sei, olhando para C1 e para C2, quais são aqueles números que estão em azul. E aí eu posso usar uma operação que ela funciona em cima dos dados criptografados. Então, para eu fazer esse mais aqui, eu nunca tive que saber quais eram os valores do início. E esse resultado, ele também é criptografado, então eu não consigo ver qual é o resultado. E no final eu posso usar uma operação para descriptografar isso e ter o resultado final em texto claro, né? Então, como que a gente está usando isso para aprendizado de máquina? Suponha, por exemplo, que eu quero usar a Amazon ou o Azure ML para poder executar um modelo de aprendizado de máquina. Eu não precisaria entregar todos os meus dados para ele em texto claro. Então, eu posso colocar aqui, na minha máquina, eu tenho meus dados, tem alguma informação, eu vou criptografar essa informação e vou enviar um dado para o algoritmo de aprendizado de máquina aprender em cima dele. E ele me retorna um resultado que também é cifrado. Ou seja, ele não sabe nem o que ele recebeu, nem o que ele me retornou, mas ele faz a operação corretamente. Hoje isso aqui ainda não é 100% viável, porque tem um custo alto para executar isso aqui, um custo computacional alto, mas é um dos caminhos que a gente tem estudado bastante para preservar a privacidade dos usuários. Outro ponto interessante é privacidade diferencial. Então, e que funciona um pouco diferente. É o seguinte, olha, eu não vou modificar esse algoritmo de aprendizado de máquina. Hoje é muito caro fazer isso, criptografia homomórfica não é tão prático ainda. Então, ao invés de mudar esse algoritmo, vamos fazer outra coisa. Eu vou mudar os dados. E aí agora ficou mais interessante. Olha, eu tenho meu dado aqui, e o meu dado original tem uma idade, um gênero, uma escolaridade, mas eu tenho uma probabilidade de modificar esse dado e atrapalhar ele, gerar um ruído. Ou seja, eu nunca sei pegar o meu dado, olhar para ele e falar se aquele dado é real ou não. Se eu olhar para isso aqui, eu não consigo falar que existe uma pessoa com essas características, mas eu consigo aprender e usar esses dados sem o maior prejuízo, quando eu olho para a população. Então, como que funciona isso na prática? Vamos supor que eu tenho um formulário no meu site, eu pergunto assim, você já cometeu algum crime? E a pessoa vai me responder sim ou não. Mas isso é uma informação super sensível. Se alguém escrever isso, ele pode não se sentir confortável, então você está ferindo a privacidade. E poderia ser outra coisa, que poderia ser, você tem determinada doença ou alguma pergunta que não que é algo privado, que a pessoa não tem vontade de colocar isso disponível, né? E aí você vai falar o seguinte, olha, você vai me responder essa pergunta, mas joga uma moeda. E aí você tem duas opções, ou vai dar cara ou coroa. Se essa moeda der coroa, você vai me responder a verdade. Você marca isso aqui, a verdade. Agora, se ela der cara, a gente vai fazer uma coisa diferente. Você vai jogar outra moeda. E se ela der cara, você vai responder sim. E se ela der coroa, você vai responder não. E aí, quando você faz isso, você consegue trabalhar com métodos que lidam bem com isso. Você consegue ter um erro pequeno dentro do valor final que te interessa.
E aí você tem um conceito de privacidade do indivíduo versus da população. Nesse caso aqui, eu estou inserindo um erro que ele é muito grande para um indivíduo, porque eu modifiquei aquela pessoa completamente. Mas esse erro ele se dilui na hora da população. Então eu consigo extrair os mesmos resultados para a população, mantendo a privacidade do indivíduo. E esse tipo de tecnologia ele é muito interessante porque ele é a prova do futuro. Quando você anonimiza um dado, quando você pega um dado e tira o nome, por exemplo, da pessoa, existe a possibilidade de voltar nessa pessoa e conseguir desanonimizar de alguma forma. Então, por exemplo, isso acontece muito em competição do Kaggle, né, de aprendizado de máquina. Eu tenho um grafo de pessoas de rede social, e esse dado estava todo anônimo, mas eventualmente um grupo conseguiu descobrir quais eram as pessoas baseadas no grafo da rede social. Então eles quebraram toda a parte anônima dos dados e conseguiram obter eles. Já com privacidade diferencial não tem como saber isso, porque o dado já foi modificado e você não tem como voltar no original. Quem está trabalhando muito com isso é a Apple. Então está testando esse tipo de coisa para o dado já sair do seu celular com privacidade diferencial embutida. E a última tecnologia que eu queria falar sobre essa parte de pessoas e de respeitar a privacidade é a parte do aprendizado federado. E como que funciona isso? Então agora eu vou pegar esses meus dados e não vou nem tirar eles do seu celular. Ao invés de fazer privacidade diferencial ou alguma outra coisa desse tipo, eu vou deixar o dado dentro do seu celular como está. Você vai baixar um modelo da internet, vai adaptar esse modelo com os seus dados e vai me enviar alguma modificação, algum delta. Depois eu vou pegar vários deltas desse e vou caminhar o meu modelo um pouco mais. Então agora eu quebrei o meu aprendizado que antes acontecia na minha máquina, nos celulares de todo mundo que está usando o meu aplicativo. Quem está testando esse tipo de tecnologia é o Google fazendo o Gboard. Então, você escreve e é uma coisa super sensível, né? Que são todas as mensagens que você está escrevendo e tudo que você está falando no celular. E o que ele faz é, vou aprender o meu modelo dentro do seu próprio celular, então o seu dado não vai deixar o celular, mas eu vou conseguir aprender um modelo global cada vez melhor que beneficie todo mundo. Bom, o segundo ponto é a parte de beneficência, né? Que é não causar dano. Então, eu vou construir alguma coisa, eu vou construir inteligência artificial, mas eu vou tentar maximizar o benefício. Eu quero gerar uma coisa que seja positiva para a sociedade. E eu tenho que considerar os riscos disso. Sempre que eu vou colocar um modelo novo funcionando, eu vou pensar nos riscos que esse modelo vai ter. E aí a gente vê algumas pesquisas que saem recentemente. O pessoal de inteligência artificial tem uma predileção muito grande por distopia, né? Então, tudo que a gente vê em todos os livros, 1984, sei lá, a Fundação e qualquer outro livro de ficção científica, Minority Report, todo mundo tenta reproduzir depois na pesquisa. E às vezes são coisas que são até complicadas um pouco. Por exemplo, nesse caso, esses pesquisadores eles criaram uma tecnologia para identificar a pessoa que está em disfarce, está disfarçada, que é uma aplicação que pode ser positiva ou na mão de um governo totalitário poderia ser uma coisa horrível, que você vai identificar todo mundo que está num protesto, por exemplo. Ou nesse outro caso, que os pesquisadores de Stanford, isso é até recente, tem um mês mais ou menos, eles criaram uma rede neural para classificar pessoas entre homossexuais ou heterossexuais baseado na fisionomia. Então, pegaram um tanto de pessoas, fizeram de fotos de aplicativo de namoro, e construíram um modelo para tentar classificar pessoas em heterossexuais ou homossexuais baseado na fotografia dela. E aí eles construíram dois rostos aqui, né, no caso 4, 2 para homem e 2 para mulher, que são qual é o rosto heterossexual e qual que é o rosto homossexual. E isso, mais uma vez, levantou uma polêmica gigante, porque qual que é a aplicação disso? Né? Isso deveria ser uma coisa privada, isso não precisa de ser uma coisa pública. E aí o pesquisador que fez isso teve que ter até uma conversa com a polícia do campus, porque ele recebeu até ameaça de morte por causa disso. Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração. O terceiro ponto é a justiça. E a justiça fala o seguinte, olha, eu vou fazer uma pesquisa, mas eu vou fazer essa pesquisa de forma a distribuir tanto o benefício quanto o fardo dessa pesquisa igualmente. Então, eu não vou separar nenhum resultado, ou nenhum benefício, ou nenhum problema baseado em nenhuma característica das pessoas que estão participando desse exemplo. E no aprendizado de máquina, a gente tem vários pontos que isso aparece e tem várias formas de combater isso.
Mais uma vez, a gente tem um bias que a gente insere nos dados por questão histórica e por várias outras questões que nem sempre é o que a gente quer manter no algoritmo. Então, nem sempre acertar tudo é o certo, né? Por exemplo, isso aqui é um problema um pouco complicado, que é a questão de estereótipo no Google Translate. Então, a gente tem aqui duas frases em inglês e aqui do lado em turco. E turco é uma linguagem que não tem gênero. Então, o que acontece se eu fizer uma tradução de um texto? Ele é uma babá e ela é um médico, e eu traduzir isso para turco e depois voltar para inglês. Ele inverte o gênero, ele coloca o gênero da babá como mulher e o médico é homem. Isso é um bias que tem na nossa linguagem. Nesse caso aqui, é muito difícil de contornar, porque você está, de fato, perdendo informação. Quando eu vou para uma linguagem que não tem gênero, na hora que eu tenho que voltar, eu tenho que colocar algum gênero ali. Mas o fato dele escolher esses gêneros para essas profissões mostra que existe um bias no treinamento. Mostra que existe um bias na forma como esse algoritmo foi treinado. O ideal aqui seria que ele indicasse que ele percebesse que aquele gênero ali ele não é relevante, porque ele não sabe especificar o gênero, e colocar algum marcador, alguma coisa. Mas quando ele toma a decisão, ele vai pelo caminho que já é enviesado. Outra questão aqui, falando nessa parte de viés que a gente introduz, isso apareceu recentemente, que o Facebook ele deixava as pessoas anunciarem para um grupo de pessoas que odeiam judeus. Então, tinha uma categoria de anúncio no Facebook que era assim, pessoas que odeiam judeus, você clicava lá e poderia fazer um anúncio diretamente para esse público. Então, e o que é isso? Em alguns casos, a gente não pode usar cegamente esses algoritmos. A gente não pode colocar eles para rodar e imaginar que vai dar tudo certo. Porque nem todo bias, nem tudo que ele vai aprender é o que a gente quer que ele aprenda. Tem viés que ele vai aprender ali, que é um viés negativo e que a gente quer justamente eliminar, né? E aí entra uma questão de trade-off. Você tem um trade-off entre a acurácia e alguma outra métrica. Então, por exemplo, eu posso querer sacrificar um pouco da minha acurácia global para garantir que eu vou ter uma acurácia igual dentro de todas as populações, por exemplo. Ou que eu vou fazer um empréstimo, mas todas as minhas populações vão ter a mesma chance de ter um empréstimo, independente desses vieses que o modelo pode acrescentar. E aí vem um caso mais assustador, né? Essa matéria aqui é de um site que chama ProPublica e é muito interessante, vale a pena olhar. Eles são um órgão independente que gosta de fazer pesquisa em cima de coisas que o governo faz. Então, assim, eu quero entender se o governo está agindo corretamente. E aí eles pegaram um sistema que ele é usado para calcular risco, tanto em julgamento quanto em prisões, para determinar se uma pessoa vai ser, por exemplo, solta mais cedo ou não, ou se o juiz vai acabar mantendo ela presa por mais tempo. Então, é um sistema que é muito utilizado nos Estados Unidos. E aí eles pegaram esses dados e começaram a analisar eles. E eles viram uma coisa, olha, se eu pegar, olhando a pessoa pela raça, existe uma diferença gritante assim, no resultado. Então, por exemplo, se eu pegar, isso aqui são os erros que o algoritmo cometeu. Então, se eu pegar pessoas que foram marcadas com alto risco, mas não cometeram nenhum novo crime depois, porque esse modelo ele prevê a chance da pessoa cometer um novo crime. Ele erra muito mais em negros. E, da mesma forma, o contrário acontece para baixo risco. Então, ele tende a colocar um risco mais baixo para brancos. Então, quando a gente olha aqui esse resultado, a gente tem duas pessoas, uma foi classificada como baixo risco e outra como alto risco. E quando você pega as ofensas dela, esse cara aqui teve 2 assaltos armados e mais uma tentativa de assalto armado, e essa moça ela teve 4 infrações leves quando ela era adolescente. E ela foi marcada como alto risco e ele foi marcado como baixo risco e ele cometeu uma nova infração depois. Nesse caso aqui, existem vários métodos que você consegue colocar em cima do seu algoritmo para garantir que isso não aconteça. Então, como que funcionaria isso? O meu método, ele aprenderia que a distribuição entre os riscos, ela tem que ser igual entre as duas populações. Então, eu não posso ter diferença, porque não tem sentido ter. Se eu olhar em cima do meu dado, talvez isso gere alguma variação de acurácia, alguma coisa do tipo. Mas, no fim, é o que interessa. Eu quero sacrificar um pouco disso para ter o modelo correto funcionando, para ter um modelo mais correto. Bom, o último ponto do Menlo Report é a parte de respeito às leis e políticas. E aqui é onde a gente vê mais discussão acontecendo, né? Porque tem vários pontos. Primeiro é due diligence, eu tenho que saber o que o modelo está fazendo, como que ele está fazendo, por que ele fez aquilo. Eu tenho transparência, eu tenho que entender
Por que o meu modelo fez aquela classificação? O que fez ele classificar determinada pessoa como uma boa para receber um empréstimo e outra não? E, por fim, responsabilidade, que é quem é culpado, né? Quem é culpado se esse modelo der errado, se ele fizer alguma coisa que não é correta? Porque cada vez mais a gente vai ver esses modelos atuando de forma autônoma. E aí a gente entra na parte de leis. A Europa, por exemplo, ela está mais avançada nisso e ela tem esse conjunto de leis aqui para ter uma ideia para onde que eles estão caminhando, né? Isso tudo está sendo feito enquanto a gente conversa aqui. Então, está tudo em evolução e mudando com uma frequência muito grande ainda. Então, primeiro, as pessoas têm que ser notificadas se acontecer um vazamento de informação. Recentemente, a gente viu a Equifax, que é tipo uma Serasa dos Estados Unidos, que vazou milhões de informações de milhões de americanos. Então, esse tipo de coisa, a empresa poderia simplesmente tentar esconder alguma coisa do tipo. No caso, ela não conseguiu porque publicaram os dados. Mas a empresa ela tem a obrigação de notificar as pessoas caso os dados delas vazem. A pessoa tem que ter direito para acessar as informações dela e ver o que de informação que uma empresa tem e para que está sendo usado. Ela tem o direito de ser esquecido, isso aqui já é um pouco mais antigo, mas se a pessoa, por exemplo, ela foi presa, condenada, ela cumpriu a sua pena e aí ela saiu e está livre de novo. E ela vai aparecer no Google sempre com uma notícia. Então ela tem o direito de ser esquecida, ela tem direito de pedir para o Google para aquele resultado não voltar mais. A gente tem a questão de portabilidade dos dados, que é poder resgatar os seus dados, ter privacidade e ter proteção dos dados mesmo como uma política e um funcionamento global de todas as empresas, né? Por exemplo, no caso dessas decisões morais, né, e da responsabilidade, imagine esse caso. Eu tenho um carro autônomo e ele está indo em direção para uma parede e vai bater na parede. E de um lado eu atropelo um cachorro e do outro lado eu atropelo uma senhora. E eu tenho que tomar uma decisão. A gente não discute esse tipo de coisa muito, porque é uma decisão que normalmente é tomada de forma inconsciente. Quando a pessoa que está dirigindo o carro passar por isso, ela vai tomar essa decisão de forma inconsciente, vai fazer qualquer coisa ali na hora. Não dá muito para saber. Agora, quando a gente fala de aprendizado de máquina e algoritmos operando um carro, a gente passa a ter que discutir esse tipo de coisa. O que o carro vai fazer? Quem que o carro vai decidir atropelar? E aí entra essa questão também de responsabilidade. Se o carro atropelar alguém, de quem que é a culpa? É de quem está sentado no carro como passageiro ou de quem desenvolveu a inteligência artificial? E esse tipo de coisa já é real, né? Por exemplo, a Mercedes falou que o carro dela vai ser programado para proteger o passageiro. Então, se ela tiver que tomar uma decisão desse tipo, ela vai manter o passageiro e vai fazer o que tiver que fazer. E aí entra outra questão também, que é essa da transparência. A gente teve preferência por usar modelos mais simples por muito tempo, além, é claro, do poder computacional, que era menor e etc., mas a gente tinha uma vantagem muito boa com os modelos mais simples, que é a transparência. Então, por exemplo, a árvore de decisão é muito usada hoje. Muito usado para score de fraude, é muito utilizado em aplicação que você tem que entender por que aquela classificação ocorreu. Por quê? Eu olho para essa árvore de decisão, eu sei, por exemplo, por que uma pessoa no Titanic sobreviveu. Ela era do sexo masculino, ela tinha idade maior do que 9 anos e meio e ela tinha mais de 2 membros da família, ela sobreviveu no Titanic. Então eu consigo te falar por que eu classifiquei aquela pessoa como alguém que sobreviveu. Basta eu caminhar na rede. Mas o que a gente tem visto hoje é que todos os breakthroughs legais de aprendizado de máquina, tipo áudio, imagem e aplicações complexas, são redes neurais super complicadas. Então, tem várias camadas de rede neural, eu tenho uma camada de convolução, eu tenho uma camada recorrente, eu tenho mais um tanto de neurônio, e no final eu te falo se morreu e sobreviveu. Aí você me pergunta assim, por que a rede neural falou que ele morreu ou sobreviveu? Aí falou, essa informação está meio distribuída aqui no meio, né? É meio complicado falar o que aconteceu aí. Deve estar... Aí a gente tenta plotar um pouco um heatmap em cima da imagem, mas ainda assim é pouco.
E aí começam a aparecer várias pesquisas em cima dessa parte de transparência. Como que a gente deixa um modelo que é bom, porque eu quero usar um modelo bom, né? Eu quero poder classificar imagem, eu quero poder classificar áudio, eu quero fazer as coisas legais. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter essa explicação. E isso vai ser exigido, inclusive, em legislação. Por exemplo, na União Europeia, eu tenho que falar por que o modelo vai fazer determinada classificação em alguns cenários. E aí eu gosto de falar muito desse trabalho, ele é do ano passado, e ele é de um brasileiro, que chama Marco Túlio, foi meu colega na UFMG, e ele criou um modelo que chama uma explicação local, interpretável, que é agnóstica modelo. Ou seja, eu tenho um modelo de aprendizado de máquina aqui, que é uma caixa preta. Não sei o que ele faz. Pode ser uma árvore de decisão, pode ser uma regressão, ou pode ser uma rede neural com 200 camadas, recorrência, convolução e tudo mais. E aí eu pego e eu gera uma predição para essa rede neural, ou várias predições, na verdade. E eu tenho o dado de entrada. Eu manipulo esse dado de entrada, e eu gero várias e várias predições, e aí esse modelo dele gera uma explicação para mim. Então, olha, nesse modelo seu complicado aqui, eu não sei o que ele faz aí dentro, mas parece que ter dor de cabeça é um indicativo de que essa pessoa está gripada. E aí eu posso entregar essas informações para um médico, por exemplo, tomar a decisão em cima disso. Como que isso funciona na prática? Suponha que eu quero separar X de bolinha, e esse daqui é o meu problema de aprendizado de máquina. E eu usei uma rede neural super complicada, e ela aprendeu essa divisão aqui, ela aprendeu essa decisão, essa fronteira de decisão. E aí, eu quero classificar um novo elemento e descobrir por que ela classificou aquele elemento como o que ela diz. Então, esse xzinho aí, aquele ponto vermelho, o meu modelo vai falar que é um X. Ele é um X porque está dentro dessa fronteira de decisão. Mas essa fronteira de decisão, igual eu falei, é super complexa. Eu não consigo explicar o que ela significa. E o que o Lime faz? Ele pega e testa vários pontos ali perto. Então, vamos supor que eu tenho um texto. Ele tira uma palavra, tira outra, tira 2 palavras, tira 3 palavras, vai fazendo várias combinações. Então, ele está pegando vários pontos ali perto naquela vizinhança. E quando ele tem um tanto de ponto ali, ele faz uma aproximação linear. E uma aproximação linear a gente consegue explicar, uma aproximação local, né? Então, nesse ponto aqui, eu consigo aproximar, por exemplo, uma reta, e aí eu consigo explicar por que naquele pontinho ali, só naquele ponto ali, a rede neural fez aquela classificação. E aí é muito parecido com a ideia de derivada, né? Eu estou caminhando numa curva, e aí eu falo assim, ok, eu vou diminuir um pouquinho, vou ver qual que é a variação aqui, fazer o triângulo. É basicamente a mesma ideia. Eu estou pegando e fazendo uma explicação perturbando ali a minha instância de entrada naquela região. E aí o resultado é super interessante. Isso funciona para texto, para imagem, para multilabel e várias outras coisas, e é open source também, tem no GitHub. E aí aqui tem um exemplo. Tenho essa imagem aí do sapo e as 3 primeiras classificações da rede Inception, que é uma das redes que a gente usa bastante para classificação de imagem, né? Então aqui, por que ela classificou como esse tipo de sapo aqui? Aí ela fala, olha, esse pedaço da imagem aqui foi o que eu usei para classificar como sapo. E eu também acho que tem uma probabilidade pequena de ser uma sinuca. Por que eu acho que pode ser uma sinuca? Esses pontos aqui, olha, me pareceram uma sinuca. E por fim um balão, e aí aquela é a região da imagem que parece um balão. E isso funciona para texto, para várias outras coisas. E o interessante dessa parte de transparência é que ela abre outras portas também. Porque como você ganha um entendimento muito melhor do seu modelo, você consegue incluir conhecimento humano no modelo. Eu consigo direcionar o meu modelo para onde eu quero ir. Então, por exemplo, se eu vejo que essas bolas de sinuca, por exemplo, é uma explicação errada, eu poderia usar isso para construir um classificador melhor. E assim, iterando e gerando resultados melhores. E, por fim, outra área de pesquisa nessa parte é os exemplos adversariais. E o que é isso? A gente está usando vários classificadores hoje em dia, por exemplo, classificador de imagem, e a gente acredita que ele funciona bem, né? A gente está falando de transparência, por que aquele modelo faz isso, mas em alguns casos a gente consegue gerar imagens que ela tem uma perturbação, a diferença é imperceptível para o olho humano, mas que ela gera classificações completamente diferentes para a rede neural. Então, por exemplo, aqui, essa imagem ela é classificada como 57% panda. E essa imagem aqui, ela é classificada como gibbon, né, que é um bicho esquisito lá, com 99,3% de confiança. Então, você mudou a classificação sem gerar
modificação visual na imagem. E o interessante é que esse aqui é um ataque que ele é feito no computador, então não dá para perceber em nada que mudou a imagem. Mas você consegue fazer esse tipo de ataque, modificando um pouquinho a imagem, que funciona inclusive imprimindo a foto, mostrando para uma câmera e fazendo de alguma outra forma. Então imagina o seguinte, eu tenho uma placa de stop, né, uma placa de pare, e eu troco essa placa para uma imagem que é muito parecida, mas que é, na verdade, limite de velocidade 100 km. Então, meu carro autônomo está lá, ele vê aquela placa e acelera. É esse tipo de coisa que pode acontecer. Então, tem muita pesquisa para entender tanto essa questão da transparência, que é por que essa rede neural está fazendo essa classificação, como que eu evito que esse tipo de exemplo adversarial atrapalhe meu aprendizado ou seja usado contra a minha rede, contra o meu modelo. Então, quais são as conclusões disso aqui? A gente tem vários aspectos aí, que normalmente são os aspectos, a gente fala muito sobre o social, sobre a parte filosófica disso tudo e social mesmo, né? Mas existe também muitos quesitos técnicos. O que a gente pode fazer para poder trabalhar em cima disso e tornar isso melhor, né? Construir coisas melhores. A gente tem 4 pontos principais, que é o respeito às pessoas, a beneficência, a justiça e o respeito à lei política. E o mais importante, essas coisas elas estão sendo construídas enquanto a gente fala aqui. Está todo mundo, a tecnologia é muito nova, está todo mundo ainda tateando, entendendo quais são os limites, entendendo até onde a gente pode ir e o que a gente tem que fazer. É uma área que precisa de um perfil, tem que ter um perfil diverso para discutir isso, então não adianta ter só um tipo de pessoa, não adianta ter só universidade, não adianta ter só empresa, tem que ter diversidade, então, de empresa, de mercado, de universidade, data science, advogado, tem que ter pesquisador, e tem que ter diversidade de background, pessoas que viveram coisas diferentes, tem que ter diversidade de gênero, de raça e de tudo mais, porque só assim a gente vai ter os datasets que cobrem todos os casos, que a gente vai olhar para todos os casos e entender o impacto de cada um desses pontos. E, assim, vários erros serão cometidos, né? Várias coisas ainda vão ser experimentadas, mas se a gente estiver pensando nisso e fazendo um passo de cada vez, a gente evita que a raça humana termine por causa disso. E aí eu queria convidar todo mundo a participar dessa discussão. A gente está construindo em perspectiva que é uma organização para fazer mentoria, palestra e discutir, então ter conteúdo, escrever conteúdo, falar sobre as aplicações reais que a gente está fazendo em cima disso, o impacto ético. E aí eu queria convidar todo mundo a entrar depois. Qualquer coisa me manda um e-mail e a gente discute mais sobre isso. É isso, muito obrigado.